Nesta unidade, nós vamos construir o conjunto dos números naturais, de tal maneira que a gente possa estabelecer de maneira matematicamente apropriada definições relativas a esses números e, principalmente, demonstrar propriedades relativas a esses números. A grande estrela dessa primeira unidade são os chamados axiomas de Peano, como vocês verão a seguir. É por meio dos números naturais que as pessoas têm o seu primeiro contato com a matemática. O papel dos números naturais é fornecer um modelo abstrato para a contagem, que começa normalmente de maneira natural. Então, as crianças começam simplesmente enumerando palavras, né? 1, 2, 3, que devem ser listadas, devem ser pronunciadas numa certa ordem. E mais tarde essas palavras vão adquirir um sentido de contagem. Então, essa sequência dos números naturais pode ser caracterizada por um conjunto de propriedades que foram introduzidas inicialmente por Peano, por isso eles são chamados de axiomas de Peano. A ideia fundamental nessa caracterização é a ideia de sucessor de um número natural. É a ideia expressa aqui nessa sequência de que após cada número natural sempre vem um outro. E que esse é um processo que nunca termina e que, se repetido um número suficiente de vezes, vai permitir chegar a qualquer número natural, por maior que seja ele. Então, essas ideias intuitivas podem ser formalizadas por meio de um conjunto de axiomas. Então, esses axiomas são os seguintes. Então, o primeiro axioma é que todo número natural tem um único sucessor. Então, não pode ocorrer para um número natural haver dois sucessores diferentes. Então, o primeiro axioma de Peano nos diz que essa é uma situação que não ocorre. O segundo axioma diz que números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Isso significa que não é possível, a partir de dois números naturais, se chegar ao mesmo sucessor. Então, essa é outra coisa que não pode ocorrer. O terceiro axioma diz que existe um único número natural que não é sucessor de nenhum outro. Isso significa que não pode acontecer de nós termos, por exemplo, duas sequências independentes, cada uma começando de um certo ponto. Novamente, o terceiro axioma impede que isso possa ocorrer. E, finalmente, o último axioma, que, como nós vamos ver a seguir, é aquele que, do ponto de vista operacional, é o mais importante de todos, tá? Nos diz que se eu tenho um certo subconjunto de números naturais, com as seguintes duas propriedades. O número 1, que é aquele que é o único número natural que não é sucessor de ninguém, pertence a esse conjunto. Além disso, se eu tenho qualquer elemento desse conjunto, tá, o seu sucessor também está nesse conjunto. Então, observem que, por esse processo, a partir de 1 nós formaríamos o seu sucessor, e a ideia, o que esse axioma nos diz, é que, se essas propriedades são verdadeiras, então esse conjunto que tem essas duas propriedades é todo o conjunto dos números naturais. Esses axiomas, eles exprimem de uma maneira matematicamente precisa tudo aquilo que nós sabemos a respeito dos números naturais. Nós vamos ver em particular, a seguir, tá, que o último axioma, o quarto axioma, chamado axioma da indução, desempenha um papel fundamental no estabelecimento de propriedades relativas aos números naturais.